Olá pessoal, bem-vindo à aula 4 do nosso curso de instalações elétricas residenciais e prediais. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre equipamentos de proteção e emendas. Iniciamos aqui então as nossas práticas do nosso curso, ok? Primeiro ponto que a gente vai estar abordando justamente na nossa aula é sobre os equipamentos de proteção individual. Você sabe o que são os equipamentos de proteção individual? Os EPIs, eles são de uso obrigatório dentro das instalações elétricas prediais. Outro ponto importante que eu gostaria de repassar para vocês é que quando a gente estiver fazendo a instalação elétrica, nós precisamos sempre ter um outro companheiro, tá? O eletricista, ele não deve trabalhar sozinho, isso está descrito em norma. E também os nossos equipamentos de proteção individual não pode ficar de fora, ok? Nós temos aqui, ó, um capacete, tá? Se vocês for, vem comigo aqui no slide que nós vamos verificar aqui outros equipamentos. Nós temos o capacete, nós temos o abafador, dependendo do local onde vocês forem trabalhar, vocês necessitarão do abafador, beleza? Principalmente quando o ruído ultrapassar 80 decibéis. Nós temos a luva, e a luva para o eletricista, ela é a luva de borracha, ok? Nós temos vários tipos de luva no mercado, mas a luva de borracha, ela é uma luva adequada para o eletricista, visto que a borracha, ela é um material isolante, e o material isolante ele vai gerar uma maior proteção para o profissional, beleza? Aqui na nossa mesa nós temos um óculos de segurança, o óculos não tem modelo específico para o eletricista. O capacete, nós colocamos aqui um capacete modelo, tá? De equipamento de proteção individual. O capacete utilizado para o eletricista pode ser o capacete que não tem essa viseira aqui, beleza? Esse aqui é um capacete de construção civil comum que estamos aqui utilizando somente como demonstração. Mas o capacete de eletricista que a gente utiliza é o capacete que não tem viseira, ok? Imaginamos que o eletricista dentro da obra ele não necessita dessa viseira, visto que não estará trabalhando com tipos de serviços que necessitem justamente dela. Beleza? Normalmente o capacete do eletricista ele vem em cor amarela, né, para discriminar justamente a profissão. E desses equipamentos de proteção individual destacamos também a botina de segurança, né? Em todo local que a gente precisa trabalhar nós precisamos dessas botinas de segurança. Destacamos que a botina de segurança do eletricista, ela precisa ter uma sola de borracha capaz de estar fazendo sendo isolante, né, para a parte neutra, que é considerada a terra. Beleza, pessoal? Então, vocês já entenderam aí, nessa primeira parte da aula, que os equipamentos de proteção individual, eles são obrigatórios, tá? E todos os eletricistas trabalhando em instalações elétricas, seja de baixa tensão, média ou alta tensão, eles são obrigados a estar trabalhando com esses equipamentos. Temos diversos outros equipamentos, estamos citando aqui alguns. Você pode estar pesquisando, tá? Dando aquela famosa pausa no vídeo, vai lá na internet ou em outros locais, outras fontes, consulta, verifica quais são os outros equipamentos, tá, de proteção individual. Então, ó, eu vou trabalhar em altura, ok, você vai ter que utilizar o quê? O cinto de segurança, beleza? Então não é um equipamento, vamos dizer assim, dedicado ao profissional de elétrica, mas é um equipamento utilizado comumente de todas as profissões aí. Então, pessoal, vamos passar para a segunda etapa da nossa aula, onde nós vamos conhecer justamente os equipamentos de proteção, tá? Então, desses equipamentos que nós vamos conhecer, nós vamos destacar aqui nesse primeiro slide justamente o disjuntor. O disjuntor termomagnético, ele é um equipamento construído para fazer a proteção das instalações, tá? Da nossa rede de instalação, do nosso circuito. O disjuntor, ele funciona da seguinte forma.
Ao passar uma corrente elétrica dentro deste equipamento, ele tem uma bobina, e essa bobina ela dissipa, né, calor, tá? E tem também um campo eletromagnético que se forma a partir da corrente elétrica que passa por ela. Quando a corrente elétrica ultrapassa o nível admissível, tá, da corrente estipulada, programada pelo equipamento disjuntor, esse campo eletromagnético ele faz acionar, né, uma válvula, né, uma chave, na verdade, que vai fazer desarmar o meu equipamento de proteção, né, que é o disjuntor. O disjuntor é esse daqui, beleza? Representado aqui por o disjuntor padrão DIN, D-I-N, tá? Que é o padrão convencional que a gente faz a instalação. Nós temos também, se vocês olharem no nosso slide aqui, ó, nós temos dois tipos de disjuntor. O branco é o padrão DIN, porque a forma de encaixe que nós temos justamente do disjuntor, vocês podem verificar aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui bem próximo, beleza? Esse daqui é o padrão DIN, a forma de encaixe no trilho elétrico é esse padrão daí que vocês estão verificando, beleza? Então voltando aqui comigo, nós temos no lado direito o padrão NEMA, N-E-M-A, padrão NEMA, é esse preto, esse disjuntor pretinho aqui. Nesse disjuntor, o padrão de encaixe dele é através de um parafuso, tá? Um parafuso Phillips. Então, o tipo de encaixe dele, ele é mais complexo. Por isso que o padrão DIN, verifica aqui comigo, na minha mão aqui, ó, o padrão DIN, ele possui essa parte daqui, onde que você pode puxar, beleza? E ele vai fazer um recuo, tá? E fazer um encaixe mais prático, mais rápido no nosso painel, ok? Então essa aí é uma forma mais prática da gente fazer as nossas instalações. A gente sabe que tempo é dinheiro, por isso que a gente tem que trabalhar com equipamentos que vão auxiliar a gente no desenvolvimento das nossas atividades. Então o padrão DIN é usualmente mais aceito do que o padrão NEMA. Hoje nas instalações a gente nem encontra o padrão NEMA, tá? Então nós temos sempre o padrão DIN. E outra coisa que pode mudar de um disjuntor para o outro, além da corrente, né, máxima admissível por ele. Então esse aqui é um disjuntor, por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês verificar. Esse daqui é um disjuntor de corrente, tá? Corrente de 10. Aqui está escrito C10, beleza? Então a corrente máxima admissível por ele é de 10 amperes, ok? Então, além dessa mudança, vai ter disjuntor de 10, de 16, dependendo da marca, né? Vai ter de 10, de 16, de 25, de 20, de 30, de 32 e 40 e por assim vai. Mas outra coisa que muda justamente com o nosso disjuntor é se ele é de um módulo ou se ele é de 3 módulos ou 2 módulos, tá vendo? Então a esse disjuntor de um módulo nós chamamos de disjuntor monopolar. Disjuntor que possui somente 2 módulos a gente chama de disjuntor bipolar. E para o disjuntor que possui 3 módulos, a gente chama de disjuntor tripolar. Ok, pessoal? Então, somente para vocês poderem estar entendendo um pouco mais do que é o disjuntor. Recapitulando, disjuntor é um equipamento de proteção de circuitos elétricos, tá? Capaz de proteger contra curto-circuito e sobretensão. Beleza? Curto-circuito, corrente vai a pico, sobe muito e a resistência do meu cabo ela não comporta aquela corrente. A seção condutor do meu cabo ela não comporta aquele nível de corrente,
fazendo com que ele o quê? Aqueça, tá? E que ele rompa. Então, esse aí é o famoso curto-circuito. Curto-circuito ele pode danificar os seus equipamentos da sua casa, sua TV, né, e outros equipamentos ligados àquele circuito. Então ele vence, a corrente ela vai vencer a resistência relativa daquele circuito de uma forma muito mais fácil. Então, corrente passou ali, ó, tem uma diferença de potencial muito grande, sem resistência, vai arrebentar a sua fiação, pode estragar o seu equipamento. Então, nós temos que evitar os curtos-circuitos. E a sobrecarga. Então, liguei um equipamento que necessita de uma potência muito grande, ou seja, para que ele exerça trabalho em suas condições normais, ele precisa demanda, né, de mais corrente elétrica, de uma diferença de potencial maior. Então ele vai sobrecarregando, ele vai demandando, ele vai solicitando, né, da minha fonte, né, mais energia. Mas muitas das vezes isso pode sobrecarregar o meu circuito, fazendo com que através da passagem da corrente possa transformar a energia elétrica em energia de calor, né, fazendo o que a gente chama na eletricidade de efeito Joule. Então esse efeito Joule daí ele pode ter um aquecimento maior, e o meu disjuntor aqui, ó, ele vai perceber isso, tá? Então ele é termomagnético. Então ele vai perceber essa parte térmica e ele vai perceber também quando a corrente aumentar demais através dessa bobina capaz de gerar um campo eletromagnético. Beleza? Então vocês já entenderam como é que funciona o disjuntor. Eu tenho também o fusível, né? Antigamente nas nossas casas a gente tinha fusível, mas a gente não precisa hoje do fusível, porque o fusível ele protege somente contra curto-circuito. Então dentro do fusível ele tem um filamento, tá? Normalmente de cobre, né? Ele tem uma cápsula de cerâmica, e dentro dessa cápsula de cerâmica ele tem areia, né? Para poder estar dissipando o que a gente chama de arco elétrico. Quando arrebenta aquele filamento, então passou uma corrente acima do que o filamento permite. Esse filamento vai romper, né? É o que a gente chama de fusível queimado. Então rompeu esse filamento e impede a passagem da corrente elétrica, né, dando descontinuidade nesse circuito. Então o fusível ele serve para o curto-circuito. Já o meu disjuntor ele já funciona tanto na parte do curto-circuito quanto na parte, né, de sobrecarga. Então teve uma sobrecarga do meu circuito, um superaquecimento do meu circuito. Pô, disjuntor desarmou, beleza? Quando o disjuntor desarma, pessoal, você pode o quê? Corrigir o problema do circuito, primeiramente, e depois você vai na chavinha e ó, rearma ele. Então, quando você faz esse rearme, ele está pronto de novo para o uso. Então, o meu equipamento disjuntor, ele é um equipamento que eu posso reutilizar ele. Então, aconteceu um problema, desarmou. Eu vou lá corrigir o problema e consigo estar utilizando ele novamente. Diferentemente do meu fusível. O fusível queimou, eu preciso ir lá e trocá-lo. Beleza? Então finalizamos aqui os disjuntor. Qualquer dúvida pode voltar de novo, onde a gente inicia falando dos disjuntores, beleza? E rever de novo algum ponto, né? Se quiser solucionar alguma dúvida também, estaremos aqui para poder estar solucionando essas dúvidas. Mas dando seguimento em relação aos disjuntores, finalizando a parte dos disjuntores, nós temos o equipamento IDR, tá? Que é o interruptor diferencial residual. Esse equipamento, por sua vez, ele é um equipamento de proteção também, né? Que a gente utiliza nos nossos circuitos elétricos, mas esse equipamento em particular, ele é utilizado para proteção contra choques elétricos. Beleza? Então vocês precisam compreender que esse equipamento em si, IDR, ele não substitui o disjuntor. Ele é utilizado como um complemento na proteção para choques elétricos. Beleza?
Então, como funciona esse equipamento? Esse equipamento, ele pode vir bipolar ou o que a gente chama de tetrapolar. Tá? Então, são esses dois modelos representados pela imagem aí, ó. Presta atenção. Então, do lado esquerdo nós temos o bipolar, então ele compreende 2 polos, e o tetrapolar, 4 polos. Por que que eu tenho esse tipo de configuração? Por conta do funcionamento desse equipamento. Como que funciona esse equipamento? Presta atenção. Na parte de um lado eu ligo o quê? A minha corrente. Então eu pego o meu equipamento e ligo aqui, ó, né, a minha fiação da corrente. O que eu chamo na minha instalação de fase. É a parte energizada da minha fiação. Então, muitas das pessoas que já trabalham um pouco com eletricidade tem até um outro tipo de nomenclatura pelo senso comum, tá, do mercado. Então ele chama o que? A parte energizada de positivo. Então, aqui nós vamos trocar essa nomenclatura e vamos chamar da nomenclatura correta das instalações elétricas. Então o que você chama de positivo aí, nós vamos chamar o quê? Nós vamos trocar agora e vamos chamar de fase. Beleza? Aquela parte que é o negativo da fiação, né? Que a maioria das pessoas dizem, esse aqui é o negativo, nós vamos chamar aqui de quê? De neutro. Beleza? É aquela parte, aquela fiação que não é energizada. Então, nesse primeiro polo a gente liga a fase. Na parte de baixo a gente dá continuidade nessa fiação, fase. No outro polo eu ligo o neutro. E na parte de baixo eu dou continuidade com essa fiação do neutro. Beleza? Qual que é o princípio de funcionamento dele? Vou explicar aqui no bipolar, e o tetrapolar ele possui esse mesmo conceito. Beleza? Então o que acontece? Aqui, ao passar a corrente fase aqui dentro, ele percebe a diferença que tem do potencial fio fase para o neutro. Se houver no meu circuito um desvio, tá, da corrente, ele percebe esse desvio, tá, através da mudança da diferença de potencial, tá, a diferença residual, tá, da corrente, e ele vai e desarma. Então a proteção dele é para o choque elétrico. Da mesma forma, o tetrapolar a gente utiliza para quê? Aqui eu tenho o quê? Fase e neutro. Então eu tenho um circuito 127 volts. Quando eu faço uma ligação, né, residencial de 220, por exemplo, eu utilizo fase e fase, tá? Então somente fazendo a analogia, positivo e positivo, e eu ainda tenho um neutro ainda das minhas instalações. Então quando a rede ela é 220, ela tem 2 fases. Quando a rede é 127, eu tenho fase e neutro. Então quando eu ligo aqui no tetrapolar, eu tenho que ligar as 2 fases aqui e ainda tenho que ligar o neutro também. Beleza? Então só para você estar entendendo, porque aí ele consegue perceber o diferencial residual, tá? E fazer o quê? A interrupção do circuito. Então ele é o interruptor diferencial residual. Só para vocês entenderem, nós temos outros equipamentos, tá, que são similares ao IDR. Foi criado, por exemplo, o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. O que ele é? Ele é nada mais que o interruptor diferencial residual, que é esse daqui que eu estou apresentando para vocês, mais o disjuntor, a função de disjuntor termomagnético. Então ele vai proteger contra curto-circuito, sobrecarga e choque elétrico. Beleza? Então o DDR ele é um equipamento, vamos colocar aqui 2 em 1. Ele faz a função do disjuntor diferencial residual e vai fazer a função do interruptor diferencial residual. Beleza? Então disjuntor termomagnético e interruptor diferencial residual. Ele faz essas 2 funções desses 2 equipamentos para a gente.
beleza? Então a diferença é que algumas pessoas preferem não colocá-lo porque questão de custo, primeiramente, e também os locais onde que a gente vai possivelmente ter um choque elétrico são em ambientes mais molhados, por exemplo, banheiro, né, cozinha, área gourmet, né, ou área de churrasco, por exemplo. Então, nesses ambientes, você corre o risco, né, de tomar um choque elétrico. E para isso a gente utiliza esses equipamentos somente nesses ambientes. Quando você coloca, isso eu estou dando uma dica para você que trabalha, tá, fazendo instalações elétricas, ou você que vai entrar também, para você não cometer esse erro. Não coloca o IDR, né, ou o DDR em outros ambientes, porque ele pode vir a desarmar e vai ficar incomodando a pessoa lá, entendeu? Então toda hora vai lá, desarma, aí acaba incomodando a pessoa. Então a gente quer evitar isso, coloca somente no local que precisa, porque sabe quando ele atuar, ele vai estar protegendo, às vezes, a vida de uma pessoa. Beleza? 1 ampere, pessoal, 1 ampere pode matar. Então a gente tem que utilizar da forma correta os nossos equipamentos de proteção para poder fazer o correto dimensionamento e proteção dos nossos usuários. Beleza? Então tomem cuidado com isso. As pessoas que não fazem, por exemplo, um curso, às vezes não sabem dessas questões. Vocês vão concordar comigo. Então, fazer um curso de capacitação, né, e colocar os equipamentos corretos nos locais corretos vai fazer com que a gente proteja o usuário dos nossos equipamentos. Beleza? Dando seguimento aí, ó, nos nossos equipamentos, nós temos aqui agora, né, o dispositivo de proteção contra surto. Olha aqui comigo, beleza? Aqui na minha mão, vocês podem verificar o dispositivo de proteção contra surto. Então nós temos um aqui, ó, sem fazer muita menção à marca, mas essa é a principal marca de dispositivo de proteção contra surto. É a mais vendida em toda a América Latina, beleza? Então, esse dispositivo daqui de proteção contra surto, o que ele vai fazer? Então, o que ele vai trazer justamente para a gente? Deu um surto, um pico, deu um raio, caiu próximo da sua casa ou, né, infelizmente, na sua casa, por exemplo. A energia, se ela entrar no seu circuito, vocês concordam comigo que vai dar um pico muito grande, beleza? De energia. Esse dispositivo daqui é o certo para você estar utilizando nessa hora, porque ele vai fazer uma proteção dos seus circuitos e desviar, tá? Desviar toda esse pico de corrente para a terra, que é o seu fio de proteção, tá? Onde que você faz as descargas dessa corrente indesejada, beleza? O terra, por exemplo, a fiação terra, ele é comum ao neutro, tá? Mas ele é como se fosse uma dupla checagem da proteção que você tem, né, dentro da sua residência. Então, deu um pico de corrente, um pico de energia na sua residência, ele vai desviar, né, essa energia a mais indesejada para a terra, beleza? Onde que estiver aterrado. Então isso aqui é essencial, toda casa tem que ter. Isso vai evitar, por exemplo, se um disjuntor não desarmar, né, quando a corrente aumentar, porque a velocidade, a curva de atuação dele é diferente da curva de atuação de um dispositivo de proteção contra surto, a gente pode estar queimando o nosso equipamento, se não tiver esse dispositivo aqui na retaguarda, digamos assim. Mas, se tiver ele, o meu disjuntor às vezes não percebe, beleza? Que a corrente foi a mais do que deveria naquele circuito. Aí, se ele não perceber, o que acontece? Perco o meu equipamento. Mas tendo o DPS, ele já faz essa proteção lá no início do nosso circuito, da distribuição do nosso circuito. Beleza? Dando seguimento, nós temos aí os tipos de emendas, tá? Nós já conhecemos aqui todos os nossos disjuntores, equipamentos de proteção. Isso aqui é essencial para a gente poder estar fazendo as nossas instalações elétricas. Então tem o disjuntor, falamos sobre disjuntor monopolar, disjuntor bipolar, tripolar,
DPS, IDR e DDR. Então esses são os principais dispositivos de proteção das nossas instalações. Finalizando essa parte do que a gente vai precisar, e nós vamos usar isso na prática, né, essa nomenclatura, entender como ele funciona, por que ele está ali no nosso circuito. Então isso é essencial para a gente. Já entendendo isso, a gente vai passar para a parte das emendas. O que são as emendas? Antes de eu iniciar a querer fazer um circuito, montar um circuito, né, de alimentação de uma lâmpada, por exemplo, eu preciso entender como fazer as emendas. Você já viu, às vezes na sua residência, procura saber, né, se tem como você abrir uma caixinha aí de energia, vê como é que tá as emendas dentro dela. Veja se tá tudo, né, como se fosse um embolado, né, se tá tudo ali, né, mal feito. A gente precisa saber como fazer da melhor forma uma emenda, porque fatalmente dentro das suas instalações elétricas você vai precisar de fazer uma emenda. E a emenda ela tem que ser de tal forma que a gente consiga ter o mínimo possível de perda de energia elétrica, beleza? Eu não posso ter perda. E também ela tem que ser numa proporção adequada para poder ficar dentro da minha caixa de instalação. Não é ideal que a minha emenda esteja dentro da minha tubulação. Ela tem que estar justamente numa caixa, ou de passagem, ou numa caixa terminal, beleza? Então vamos lá. Dando seguimento à parte toda de emendas, eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão estar fazendo cada tipo de emenda. Segue comigo aqui no slide, né, a introdução das emendas. A emenda está prevista justamente na norma NBR 5410 e nas linhas elétricas construídas por condutos fechados só se admitem conexões contidas em invólucros apropriados, tais como caixas, quadros, etc. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Então não podemos ter emendas dentro da tubulação. Nós temos que ter emenda o quê? Dentro de uma caixa de passagem, de um quadro, beleza? Por quê? Porque isso aí garante, né, a acessibilidade e proteção mecânica necessária dentro do meu circuito de instalação elétrica. Se a minha emenda ela está dentro da minha tubulação, eu não consigo fazer uma manutenção nela. Eu não consigo ter acesso a ela, né? Para ter acesso a ela, eu teria que puxar toda a minha fiação, e isso é inviável, beleza? Quando a emenda ela está dentro da tubulação, ela tem uma propriedade, uma capacidade maior de estar dispersando mais calor. E isso daí ele pode comprometer mais as minhas instalações. Então tem que evitar justamente isso. Dando seguimento, pessoal, eu tenho o meu primeiro tipo de emenda. Então, vou pegar aqui todo o material que a gente necessita e vamos estar fazendo então o primeiro tipo de emenda possível. O primeiro tipo de emenda possível é esse tipo de emenda aí, ó, emenda em prolongamento. A emenda em prolongamento ela é realizada da seguinte forma. Então, vocês podem verificar aqui comigo. Lá na imagem vocês já observaram, né, aproximadamente como o aspecto dela vai ficar. Mas aqui eu tenho, por exemplo, duas fiações, beleza? Eu cortei com um alicate de corte, beleza? Então esse daqui é o alicate apropriado para você poder estar fazendo esse tipo de emenda. Então a gente sempre vai utilizar ele para fazer cortes, né, fazer uma decapagem dentro do nosso processo de emenda, tá? Ou das instalações em si. Então, o ideal é que a gente decape num tamanho, né, apropriado. Então pode ser muito curto, porque senão a minha emenda vai ficar comprometida. Depois, se eu fizer ele muito curto, ó, eu não consigo, né, eu consigo arrebentar ele muito mais fácil. Se ele tiver muito longo, né, a gente vai ter um volume muito grande da emenda aqui. Então, esse volume da emenda, ele pode, pelo fato de ficar muito grande aqui, ó, ele vai
acabar atrapalhando dentro do meu eletroduto. E além de atrapalhar também, ele vai dissipar mais calor, então vai gerar muito mais o que a gente chama de efeito Joule. Então, transformação da energia elétrica em energia, né, de calor. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, aquela primeira, o certo é vocês fazerem um X, beleza? E nesse X daqui, ó, você vai pegar a primeira parte e ir enrolando, tá? Dessa forma daqui, beleza? A primeira parte. E a segunda parte, vocês que ficou aqui, ó, vocês vão enrolar ela também até o final. Beleza? Então, olha o aspecto aqui que ficou, ó. Ficou bacana, né? Depois que você fez isso aqui, ó, depois que você passar a fita isolante aqui, ele vai ficar praticamente na mesma seção do meu próprio condutor. Beleza? Então, esse daqui é o tipo de emenda chamado de emenda prolongamento. O segundo tipo de emenda é o prolongamento, né? Ele é um prolongamento diferenciado, porque nós vamos utilizar ele justamente dessa forma daqui, ó. Verifica comigo. Assim como está na imagem, a gente tem aqui, ó, eu cortei mais 2 pedaços, né? Então tá aqui um aqui e tá um outro aqui, ó. Então você vai simplesmente juntar os dois dessa forma e enrolar. Beleza? Eu costumo separar eles em quatro partes. E nessas 4 partes eu junto uma das partes aqui, né? Junto aqui, eu emendo uma, emendo a outra, então vou enrolar a outra aqui, ficou 2 partes, depois eu vou e faço todas elas, beleza? Depois que eu juntei todas elas, ficou uma só, essa é a emenda de prolongamento. Aí você pode dobrar a ponta dela, beleza? Ficou dessa forma. Então, e depois você vai e passa a fita isolante. Tem gente que até dobra aqui, ó. Como ela é de prolongamento, ela pode ficar assim mesmo. Ela vai ficar dentro da sua caixa terminal. Caso você quiser fazer ela em continuidade, a fiação em continuidade, você dobra ela para cima da fiação e depois, né, faz a parte toda de passar a fita isolante e isolar essa fiação. Ok? Então, a próxima emenda que a gente vai estar verificando é justamente a emenda, né, a última emenda, na verdade, é a emenda em derivação, como está mostrando aí no slide para vocês. Beleza? Então, segue aqui comigo, pessoal. Você vai pegar uma fiação, beleza? Vai decapar ela dessa forma. Uma outra, você vai decapar ela dessa forma. E vai estar colocando uma em cima da outra e formando como se fosse um T. Beleza? Olha aqui, ó. Você formou como se fosse um T. Aí depois você vai enrolando ela e fazendo o que a gente chama de emenda de derivação. Ok? Então aqui está derivado, você vai passar a fita isolante e formou um T. Tá? E a emenda não tem problema nenhum, vai ficar da forma adequada nas suas instalações. Ok, pessoal? Então, essas daí são as nossas emendas, vocês precisam saber para poder fazer a nossa prática. E aqui também está alguns equipamentos de proteção, né, dos nossos circuitos. Para finalizar, né, quando a gente faz a conexão dos bornes do nosso disjuntor, a gente tem também equipamentos adequados no nosso mercado que fazem esse tipo de conexão. Em vez só da gente decapar, eu vou mostrar para vocês aqui, muito mais fácil para a gente, esse tipo de conexão aqui, ó. Então, na ponta da fiação, a gente vai colocar o cabo aqui e nós vamos, que a gente chama de grimpar. Nós vamos vir com um alicate grimpador e vamos grimpar a ponta. Então, quando a ponta, essa ponta daqui, ela fica uma ponta mais adequada para a gente poder estar fazendo o encaixe, né, no borne do nosso disjuntor, ok? Então, continuando aqui comigo, nós temos também outros tipos de equipamentos, tá?
vou mostrar aqui para vocês. Nas emendas, nós temos aqui um terminal, tá? Que a gente pode estar colocando também na nossa emenda, não precisa colocar a fita isolante. E nós temos também outros tipos de seção para eles e outros tipos de equipamentos que fazem também essa continuidade daí, sem a gente precisar, né, de colocar fita isolante e fazer essas derivações que nem a gente fez aqui. Beleza? Então tá aí só uma dica para vocês que de equipamentos o mercado ele tá bem completo e a gente pode estar utilizando assim como esses que a gente mostrou para vocês, mas sugerimos para vocês ficar sempre atualizados em relação a esse tipo de equipamento, porque o mercado da elétrica ele muda bastante. Então a gente precisa estar sempre o quê? Atualizado para poder manter esses equipamentos sempre adequados em nossas instalações e gerar um pouco mais de tranquilidade para o nosso usuário. Essa foi a aula, né, de agora. Convido vocês a assistir às próximas aulas, né, e continuar estudando para a gente poder finalizar esse curso, né, com chave de ouro, tendo a sua capacitação, né, como foco e a qualidade, né, do seu estudo, o processo de ensino-aprendizagem que tem que ser completo, por isso necessita muito, né, de você. Teve dúvida? Pausa o vídeo, volta, dá uma olhada, tem um material de apoio, tá? Estamos aqui para poder estar auxiliando vocês. Boa sorte e bons estudos!